Olá, vamos entender um pouquinho o que é o vaginismo. O vaginismo, muitas mulheres podem tê-lo e não sabê-lo. E outras acreditam que o tem, mas não o tem. Então, aqui a ideia dos bate-papos ao vivo, quando eles têm temas, é justamente esclarecer alguns pontos básicos que nós, mulheres, né, tendo esse corpo, deveríamos saber desde crianças, conhecer o corpo, enfim, viver isso com naturalidade, só que não, né? Então, meu papel aqui é justamente para que juntas a gente entenda algumas coisas e viva melhor com esse corpo, que é uma ferramenta de direcionamento para tanta coisa, né? Pena que boa parte das mulheres não vão se conectar com tudo isso. E por isso muitas continuam sofrendo com irregularidades muito simples de resolver. Então, boa tarde para quem está entrando, né? Aliás, bom dia para quem não almoçou, não almocei ainda. Aqui as férias escolares terminam amanhã, então o meu horário tá meio doido. Sejam todas bem-vindas, vocês que estão entrando. A gente vai conversar um pouquinho sobre vaginismo, que fala muito a respeito da nossa sexualidade, da maneira como a gente vive o sexo, né? Bom, o vaginismo, tecnicamente, o que ele é, né? A nomenclatura é basicamente essa, a explicação. É quando a vagina contrai involuntariamente. O que quer dizer isso? Que não somos nós que estamos querendo que a vagina se contraia. Ela se contrai sozinha, entre aspas, a gente vai destrinchar isso melhor. Ela se contrai sozinha e nessa contração ela não permite haver penetração. Como é uma contração involuntária, né, que eu, dona da vagina, não estou fazendo, então eu quero o quê? Penetração. Aí quando eu vou tentar, dói. Por quê? Porque ela tá fechando esse corredor que é o canal vaginal para penetração acontecer. E quando eu forço, isso dói muito. Ou seja, quem tem vaginismo não consegue ter penetração. Então aqui tá a explicação do que é o vaginismo nessa perspectiva clínica, que a gente sempre vai precisar dela aqui na ginecologia emocional. Por que eu não atendo pacientes individualmente sem já ter uma doença diagnosticada por um ginecologista? Eu só atendo ou mulheres que já têm o diagnóstico de uma doença, né, fechada por um ginecologista, ou que tem questões sexuais. Fora isso, eu não atendo. Por quê? Porque não adianta a pessoa querer fazer uma consulta individual comigo sobre alguma dor que ela tá tendo, alguma coisa que ela tá tendo, sem ter um diagnóstico, porque eu não vou ter como examinar, eu não tenho como fazer o pedido dos exames, eu não sou médica. Então eu preciso de um norte que a medicina trouxe, que a ciência trouxe, mas eu consigo constatar se o diagnóstico tá certo, porque eu conheço os sintomas, o desenvolvimento, como é a doença no corpo. Então, eu identifico alguns diagnósticos errados, né? E aí, conversando com a paciente, eu vou entendendo que faltaram exames, que houve algum equívoco no processo do diagnóstico. A gente precisa dessa visão da ciência, porque senão a gente não sabe o que a gente está tratando e nem qual é o princípio psicossomático. Então, quando uma mulher tem vaginismo, todas as questões que envolvem a vagina e a vulva, tá? As ISTs, a vulvodínia, a vaginite, a vaginose e mesmo as ISTs que são contraídas através de relação sexual, então teve penetração, houve a vagina, nessa perspectiva psicossomática, psicológica, né, da somatização, mostra o quê? Que essa mulher está com alguma questão sexual para ser cuidada, para ser vista, para ser ressignificada. E a vagina e a vulva, elas estão em conexão com o mais profundo inconsciente ou subconsciente dessa pessoa. Então, ela se contrai no vaginismo como um movimento de alerta para a dona da vagina. Olha, eu não quero que nada entre aqui. Nada vai entrar aqui. Agora, o vaginismo, em especial, que não permite a penetração,
Tá falando muito mais de relações heterossexuais. Então, assim, é mais raro a gente encontrar mulheres lésbicas ou bissexuais e que desenvolveram vaginismo tendo relações com mulheres. A penetração, olhando na sociedade que a gente vive, ela é um caminho de prazer e satisfação muito mais para quem tem pênis, para o homem, do que para a mulher. Então, nós, né, enquanto boas conhecedoras do nosso prazer e do nosso corpo, o que é uma afirmação que não cabe para todas as mulheres ainda hoje, infelizmente, eu trabalho para que a gente conheça o corpo, sinta prazer e tudo mais, a gente vai começar a notar que tem alguma coisa errada em relação à nossa sexualidade, como a gente vê o sexo, como a gente se relaciona, o que a gente pensa sobre sexo, quando acontece algum problema relacionado à vagina, tá? Então, gente, quando a gente vai ao ginecologista e é diagnosticada com vaginismo, a primeira coisa que ele vai dizer é: procure uma fisioterapeuta pélvica, que é uma especialista que vai nos ajudar a trabalhar essa musculatura, soltar essa musculatura para que a penetração aconteça. Mas vamos lá. Se a gente já sabe que sem entender a raiz emocional, qualquer tratamento pode tornar-se paliativo, é bem difícil e mais complicado uma mulher que não entende nada disso que a gente conversa aqui, com vaginismo, resolver o vaginismo através da fisioterapia pélvica. Por quê? Porque a fisioterapia pélvica, ela tá resolvendo a questão no corpo. Então, eu esqueci o nome, gente, mas existe uma espécie de alargadores, não é bem esse nome, eu acho, tá? Que tem tamanhos para que a fisioterapeuta pélvica, em conjunto com essa paciente, vá introduzindo, fazendo essa penetração progressivamente. Então, primeiro vai colocar eu não lembro se o nome é alargador, mas eu vou usar esse aqui. Um alargador pequeno, para começar a abrir esse canal, mexer com essa musculatura. Mas isso tem que ser trabalhado muito psicologicamente. Mas a gente não vai conseguir resolver a questão que está bloqueando o nosso corpo para a penetração se a gente não utilizar esse recurso do autoconhecimento cíclico e feminino para entender qual é o problema na minha vida sexual, a situação que eu vivi ou que eu estou vivendo e que está fazendo o meu corpo bloquear a penetração. Leva muito mais tempo, se tiver sucesso, eu ficar fazendo a fisioterapia pélvica só. Entendam bem, não estou dizendo que a fisioterapia pélvica não resolve. Pode ir lá, mas você passou muita sombra. Você acha? Eu acho. A gente vai assistir o filme da Barbie hoje. Vem aqui. Eu vou mostrar ela pra vocês. A gente vai assistir o filme da Barbie hoje, que fala do patriarcado, inclusive, né? Olha. E aí, o que vocês acham? Que ela pôs muita sombra ou não? Vocês vão falar que não. Agora, olha minha cara como ficou feia. Eu saí do filtro, trouxe maquiagem hoje. Mas é a minha cara, né? Não é feia, gente. Vamos quebrar o padrão, né? É a minha cara, ó. E o filtrinho foi pra ela. Foi mesmo. Passou bastante. Precisava dar uma limpada aqui embaixo, mas tudo bem. Você vai lá no carro pegar, então? Tá no banco do passageiro, do meu lado. Almoçar no... A gente vai no Neto. Não, mãe, no coisa lá. Depois a gente conversa. Da cidade, da Deia. Não, lá não. Hoje a gente não vai lá. A gente vai no lugar com mais tempo. Tá no banco do passageiro. Pronto. Muita sombra, ó. A Ivana falou que tá muita sombra. Aí a Fernanda falou que somos duas lindas. A Clínica Mulheres Mais também, tá? Tá bonito em cima, só tem que limpar aqui embaixo, tá? Aqui embaixo eu não consegui limpar, mas Depois eu te ajudo, então. Pega lá pra mim, por favor. Tá no banco do passageiro. Do passageiro da frente? Da frente. Pronto, gente, vamos voltar aqui no vaginismo. Está linda, mas tem muita sombra. Você também é linda. Obrigada. Gente, agora ela desceu. Eu moro em apartamento, ela foi lá na garagem buscar a minha necessaire de maquiagem que eu esqueci lá ontem. E às vezes eu falo pra ela que é muita maquiagem, mas, né, a gente falar não adianta. Tem que alguém aqui escrever, então obrigada.
A gente vai lá assistir, a censura é para 12 anos, mas até onde eu entendo que ela tem 7. Vocês assistiram? Tem alguma mãe, alguém que teve curiosidade de assistir o filme da Barbie? Até onde eu entendi, a história mostra dilatadores. Paula, obrigada aos dilatadores. Eu falei alargadora de furo de orelha, né? Que quem usa piercing e tal usa. Obrigada. E o filme mostra muito patriarcado, né? Então, pela linguagem, né? Não porque aparecem coisas que uma criança de 7 anos não pode ver. Então, eu vou levar ela hoje, que é o último dia de férias aqui. Mas voltando, sim, aos dilatadores. É muito mais complicado uma mulher... Tô vendo, também queria saber se... eu vou levar. A minha tem 7, Gabi. Eu vou levar. Porque até onde o que eu vejo, a questão é a linguagem, né? Mostra muito como o patriarcado funciona em relação à nossa sociedade. É uma mensagem. Então, o máximo que vai acontecer é depois eu ter que explicar para ela tudo isso. Que uma hora eu vou ter que explicar. Olha só o que eu faço, o que a gente tá olhando aqui, né? Por que a gente está fazendo isso que a gente está fazendo aqui? Porque um dia o patriarcado tirou esses conhecimentos da gente, né? Ah, Paula, você já fez fisioterapia pélvica, tá? Então, quando a gente começa a trabalhar com os dilatadores, como a Paula mesma me corrigiu e me ajudou aqui, a gente pode ficar, às vezes, anos. Por quê? Porque ali, a primeira coisa é que eu tenho que ter uma fisioterapeuta que eu tenha intimidade com ela, que eu goste dela, que eu tenho uma simpatia com ela. Por quê? Porque a gente vai tirar roupa, mesmo sendo uma mulher e alguém que tá ali mexendo na nossa vagina. Tudo isso já mexe com os nossos bloqueios, mesmo que não tem bloqueio sexual, né? A gente não vive igual os indígenas, né? Sem roupa, que é tudo muito natural. Então, só de você abrir as pernas, mesmo que seja para uma mulher, para uma especialista, a gente já fica um pouco constrangida, né? Mesmo não tendo motivo, mas a gente fica. Motivo concreto, né? A gente fica por conta do sistema que a gente vive. Então tem que ter ali uma certa comunhão com essa pessoa. No meu workshop, o de ginecologia emocional, que eu ensino o método, quem já fez já deve ter visto a aula da Natália Monteiro, né? Então a Natália, ela conversou muito comigo, eu fiz lives com ela na época que... Foi depois disso que eu decidi incluir uma aula dela no curso, né, onde ela explicava muito isso sobre o vaginismo, sobre essas questões sexuais. E ela contava que se ela não desenvolver uma conversa psicológica com a paciente, ela não consegue tocar na paciente para ajudar a paciente. Então, é importante também você ter uma afinidade com essa profissional. Mas, paralelo a isso, você tem 2 caminhos para saber a raiz dessas questões ligadas à vagina, onde inclui-se o vaginismo. Ou você vai buscar uma terapia, uma psicóloga e começar a falar da sua vida sexual, ou até uma sexóloga, tá? Recomendo muito a Daniele Fontinelli, tá? Que tem Instagram, Fontinelli com 2 L's, Fontinelli, Dani Fontinelli. Eu sigo ela, tá? Às vezes eu reposto algumas coisas dela. A Dani é muito boa e pode fazer online. Pra você conversar e com ela, você desenvolvendo e trabalhando essas questões que inconscientemente estão te bloqueando para a penetração, ou você pode vir conhecer o método de ginecologia emocional, que aí você se torna terapeuta de si para chegar nessa resposta que você procura, no tratamento adequado, onde eu posso te ajudar, além de você se tornar apta a entender muitas outras coisas, conhecer o ciclo, a influência das luas. É uma bagagem que inclui outras coisas que eu ofereço, tá? Então é muito importante que a gente tenha consciência de que vaginismo, vulvodínia, vaginite, vaginose, todas as questões que envolvem vagina estão falando da nossa sexualidade. E isso, gente, pode ser desde um abuso que a gente sofreu e não tem memória, como pode ser um abuso que a gente tem memória, como pode ser a ideia que você tem sobre sexo. Eu tô acompanhando uma paciente que a questão é sexual dela, né? E a gente tem conversado muito sobre isso. Ela faz workshop, mas ela também veio para atendimento individual. A gente tem conversado muito sobre isso, porque ela tá muito triste, com muita raiva de uma IST contraída, que é a herpes. E eu tenho conversado com ela terapeuticamente, né? A gente chegou na raiz emocional do porquê essa herpes foi necessária, embora seja um vírus contraído sexualmente. E ao invés da gente
se revoltar e ter raiva, que é original, isso eu tô falando para todas vocês, com qualquer doença. É natural que a gente tenha raiva, que a gente chore, né? Eu, quando descobri a minha endometriose profunda, eu fiquei estarrecida, porque era assintomática, fiquei desconcertada e falava, como é que eu tô com isso nesse nível e eu não sabia? Me culpei, né? Mas eu não sabia porque eu não tinha como saber, tava assintomática. Como é que eu ia saber? Nada, meu ciclo perfeito, tudo igual, tudo maravilhoso. E eu com endometriose profunda. E quando eu descobri, eu tive um momento de chorar, um momento de raiva, um momento de falar, como é que eu não percebi isso antes, meu Deus. Depois passou, então é legítimo. Passou, eu aceitei. E fiquei amiga dessa doença. E falei pra ela, ok, você tá me pedindo uma mudança geral no meu estilo de vida, eu estou precisando, eu reconheço. Então, obrigada por vir me falar, aceitei a doença. E convivo com ela numa boa, eu nem lembro que ela existe. Mas quando eu esqueço de mim, de me cuidar, de certos aspectos que ela me chama a atenção e que eu sei quais são, ela pode trazer irregularidades para o meu ciclo. Então, quando a gente está em conexão com a gente, entendendo essas mensagens e olhando para a nossa história de vida, a gente vive o luto, a dor, a raiva pela doença, pela situação, seja lá o que for na vida, mas depois a gente ressignifica, porque a gente entende que a gente tem aquilo que a gente precisa, né? Então, quem tem qualquer problema relacionado à vagina, ou seja, um HPV, uma herpes, o próprio vaginismo, você pode, né, entrar nessa jornada, que é uma jornada sem pressa, sem ansiedade, sem angústia, de entrar em contato com você, né, com o teu corpo, com a sua história com o seu feminino, com a sua história com a sua mãe, e começar a perceber o que está acerca da sua vida, que precisa ser curado, e que o teu corpo está manifestando. Porque isso é uma dádiva, a gente tem um corpo que manifesta as situações da vida para a gente resolver. Mas quando a gente está muito desconectada do feminino, do corpo, da gente, a gente não vai perceber. A gente vai ficar blasfemando a situação. E blasfemar a situação por muito tempo não vai colaborar com o propósito que a doença traz. Porque tudo tem um propósito, né? Então fica o convite, né? Vocês que querem, vocês que buscam, ou que já perceberam que é necessária essa conexão aí com o corpo, com o feminino, com esse oráculo que a gente tem no corpo, vocês virem participar desse percurso de desenvolvimento feminino do workshop de ginecologia emocional, que vocês vão fazer no tempo de vocês. Não é uma turma onde todo mundo tem que acompanhar aulas ao vivo, tá? É gravado para que você faça no seu ritmo, dentro da sua ciclicidade, da sua disponibilidade. Porque sem disponibilidade para olhar para a sua história, para suas dores, para suas angústias, fica difícil se curar, né? A gente tem que ter essa disponibilidade. Vocês podem digitar a palavra ciclos aqui nos comentários e eu mando o site desse curso, que é muito profundo e muito bonito para todas nós, né? Onde eu repasso nele tudo aquilo que eu sei, tá? E as vagas estão com 70% off ainda, tá? Então fica o convite para todas vocês. Olha só. Os bate-papos ao vivo eu faço sempre de segunda a quinta, ao 12h30 horário de Brasília. Eu sempre trago temas, tá? E às sextas eu faço perguntas e respostas ao vivo. É o dia que vocês vêm com qualquer pergunta, colocam na caixinha aqui embaixo para mim de interrogação e eu vou abrindo a pergunta e respondendo. Eu tô aqui disponível para isso, tá? Então sempre nos stories diariamente eu vou colocando qual é o tema do dia seguinte, para que vocês ativem a notificação e não se esqueçam de participar dos bate-papos que têm assuntos que interessam a vocês. O que eu posso dizer é que todos os bate-papos são construtivos para qualquer mulher, independente da doença, porque quando você vai entendendo como o corpo vai falando, você vai criando consciência sobre como entender essa comunicação do seu corpo com você, tá? Então é válido. Vocês podem ouvir como um podcast, inclusive enquanto eu tô aqui ao vivo, não precisa ficar me olhando, né?
Então, gente, eu quero agradecer hoje. Falei sobre vaginismo, falei sobre algumas questões da vagina. Quem entrou depois e tem alguma questão com vagina que fala sobre a sexualidade, pode assistir o replay que vai ficar disponível aqui nos Reels. E amanhã eu vou estar aqui de volta nesse mesmo horário e coloco o tema mais pro fim do dia aqui, pra gente conversar amanhã. Combinado? Agradeço a todas vocês de terem ficado aqui. Eu geralmente faço essas conversas em 20 ou 30 minutinhos, eu sou muito prática, não tenho que ficar rodeando, né? E para depois, quem assiste no replay também não ficar cansado de ouvir 1 hora de live, né? Eu acho que o importante aqui é a gente ir direto ao ponto e passar as informações de uma maneira didática, né? Educativa, construtiva e de consciência. E eu espero estar conseguindo fazer isso, tá? Beijo gigante, espero vocês amanhã 12h30 aqui. Beijo, uma excelente tarde de terça para todas nós. Até amanhã, tchau, tchau.